Então, eu falei um pouco naquele vídeo dos aspectos, os problemas, né, de conexão com a linhagem, mas talvez eu devesse ter começado com o que é positivo, né? Como é que a gente usa, no Vajrayana, a gente usa a linhagem na prática? E por que isso é tão importante, né? Talvez eu possa falar alguma coisa sobre isso. Vamos ver o que eu posso falar. Então, né, eu tô discutindo com as pessoas, assim, e as pessoas têm conceitos mais absurdos sobre o Dharma e sobre o que me deixa o que deixa triste às vezes. Tudo bem a pessoa ter certas visões sobre o Dharma e daí ela ser theravada, mas as pessoas são interessadas no budismo tibetano, às vezes elas são interessadas nos mesmos professores que eu e elas não reparam que elas estão indo contra aquilo que eles mais prezam, o que é aquilo que é reiterado vez após vez como o mais importante, que é a linhagem, né? Então, uma pessoa que me escreveu, assim, eu fiquei até comovido que ela mencionou o Dilgo Chense Rinpoche e mencionou o Dudjom Rinpoche e falou assim, eu tenho conexão com esses professores, assim. E daí, para mim, isso é um irmão Vajra, isso é uma pessoa da Sangha, porque só de pensar neles eu fico comovido, né? Então, e aí, eu respondendo, né, as questões dessa pessoa, eu comentei, né, que agora está acontecendo, eu não pude ir dessa vez no Essência do Cid, né, o retiro que tem ali entre as coroas, mas esse retiro, ele foi... o Dilgo Chense Rinpoche concedeu essa iniciação para Shakdo Rinpoche nos Estados Unidos, acho que foi em 1991, ele faleceu em 92. E a Sangha do Trungpa Rinpoche, na mesma época, pediu essa iniciação também nos Estados Unidos, essa mesma viagem nos Estados Unidos. E ele não concedeu para... O Dilgo Chense Rinpoche resolveu não conceder para a Sangha do Trungpa Rinpoche, mas para o Shagdo Rinpoche ele concedeu. Porque o Shagdo Rinpoche se comprometeu a fazer esse retiro anual, esse Drupchen da Essência do Cid. E o comentário é que o Drupchen é uma prática muito elaborada do Vajrayana, muito elaborada, né? Então, ele falou assim, as pessoas elas não têm mais interesse nesse tipo de coisa, então eu não sei se, né, se eu devo dar essa iniciação, porque depois as pessoas não vão fazer prática. Mas eu chego do Rinpoche, ele diz, não, nós vamos manter isso. Eu e meus alunos, nós vamos manter essas práticas, né? Então, eles tomaram essa... E olha... É um ensinamento, é um terma, o Ranjum Pema Nintik, a gota autocorrente de Pema, é um termo do próprio Dilgo Chense Rinpoche, que ele considerou perdido, ele revelou, né, e se perdeu quando eles fugiram do Tibete, e ele revelou de novo, e depois encontraram o texto antigo, que tinha ficado numa caverna, e compararam, e ele estava idêntico, assim, e o Djamien Choki Lodro disse que elogiou o texto, porque o texto desse termo, em particular esse termo revelado pelo Dilgo Chense Rinpoche, esse termo tinha uma qualidade da linguagem dos termos mais antigos. Isso é considerado uma virtude. Não inovar no budismo é considerado uma virtude. Está mais próximo ao Guru Rinpoche. É uma coisa que lembra mais a época do Guru Rinpoche, a expressão dos ensinamentos de acordo com o Guru Rinpoche. Então, vem muito fresco do ensinamento do Guru Rinpoche. Né? Então, esse retiro que... Né? E o compromisso foi fazer esse retiro todo ano. Né? Então, todos os alunos deveriam... Eu, por exemplo, não estou fazendo, me sinto quebrando o voto, né? Porque eu gostaria de ser aluno do Shagdo Rinpoche, gostaria de ser aluno do Dilgo Chense Rinpoche. Então, o que eu estou fazendo aqui em casa, né? Bom, dessa vez não deu para ir, mas por impossibilidade não é uma quebra de voto. Agora, se a pessoa pode ir e não vai, daí, o que a pessoa está fazendo? Se a pessoa acha que tem conexão com o Dilgo Chense Rinpoche, com o Shagdo Rinpoche e não está lá, né? Tem que ir. Então, eu fiquei comovido, assim, porque a pessoa lembrou desses aspectos, né? E quando a gente vê o Dzongsa Chense Rinpoche falando do Dilgo Chense Rinpoche com carinho do professor dele, né?
E ele era um professor dos professores mesmo, né? Ele era um professor que se preocupava, ele recebia linhagens, assim, até comentam, uma pessoa, chegava às vezes uma pessoa super humilde, assim, e ele estava esperando aquela pessoa, porque aquela pessoa tinha uma transmissão oral que ele não tinha ainda. E ele recebia a transmissão oral, assim, né, não é nenhum lama, uma pessoa super sem supostamente qualificações espirituais, assim. Ele ia lá e recebia porque ele queria mais Dharma. O Dharma não era suficiente para ele, né? Para o Dzogchen Rinpoche. Ele estava sempre, né? E era uma pessoa que tinha uma voz. Ele ensinava estruturadamente, um ensinamento super complexo, assim, fluía, assim. Ele não tinha que consultar nada e a coisa fluía, mas não era um fluir assim que não é estruturado, mas era uma coisa que depois tu ia examinar, tinha toda uma rede de argumentos, de coisas colocados, assim. Então, se a pessoa, né, tá não tem Guru Yoga no ensinamento dela, daí ela tá praticando, sei lá, Theravada, aí tudo bem, né, porque a pessoa tem seu próprio caminho e tem um caminho legítimo do Dharma. Agora, se a pessoa se interessa pela expressão Guru Yoga e a pessoa tem algum problema com a noção de linhagem, é completamente insano. Por exemplo, toda a prática de Guru Yoga que eu já fiz, talvez as pessoas não saibam, porque às vezes tem tanto Dharma de pé grande, né, que as pessoas não sabem que a Guru Yoga ela tem uma estrutura, tem sadhanas de Guru Yoga, né, tem práticas estruturadas de Guru Yoga, né? E elas começam com a prece da linhagem. E eu nunca ouvi um ensinamento de um lama, né? Às vezes a gente está querendo terminar a prática rápido, assim, e a prece da linhagem, né, a gente pode recitar devagar, pode recitar rápido. E né, a gente quer chegar na prática, então parte da preliminar faz as 7 linhas, depois vai fazer a prece da linhagem. Todas as vezes que eu ouvi um grande lama falando, eles falaram assim: bom, isso aqui é o ponto crucial do sucesso da prática, é fazer essa prece da linhagem. Cada prática tem a sua prece da linhagem, né? Que vai dizer o nome das principais figuras dessa linhagem até o seu professor, né? Então eu faço prática todo dia, tá ali as preces da linhagem das práticas que eu faço, e daí tem uma pessoa que vem me interpelar e diz assim: mas linhagem é um negócio que não... Isso faz parte da minha vida. Eu lembrar o nome dessas pessoas, né? Fulano, Beltrano, Cicrano, meu professor. E agora eu estou fazendo a prática. E a ênfase que é dado para, né, para prestar atenção para gerar devoção, prestar atenção nessa prática, isso é o ponto crucial da prática. É passar por essa oração, lembrando da linhagem, gerando conexão pura com a linhagem, né? Porque você quer estar nessa linhagem. Você faz prática para isso. Você vai entrar nisso. Se você atingir realização com a prática, você vai ser o próximo nome nessa lista para alguém que vai receber essa prática de você, nessa vida ou noutra vida, né? Então você está praticando para você se tornar um objeto de reverência como eles. Mas não porque você vai ser uma pessoa importante, porque você vai sustentar isso que você considera precioso, que é esse ensinamento da linhagem, né? Então, o maior cuidado, assim, é restauração com a linhagem, restauração com a relação com o professor. A gente faz várias práticas porque sempre tem quebras, sempre a gente tem um momento de visão impura com relação ao professor, sempre a gente tem um enfraquecimento da conexão com a prática, com a linhagem. A gente não está detendo os ensinamentos adequadamente, a gente não está fazendo a prática adequadamente, a gente não está se engajando a gente está deixando a linhagem morrer porque a gente não está expressando ela completamente. Então, porque a gente é preguiçoso, porque a gente tem uma prática distraída e assim por diante. Então, pensando na responsabilidade que é, porque a gente reconhece isso como precioso, que a gente quer manter isso, aí a prática ganha um contexto, a prática ganha poder, força, né? Então,
Nada, não existe Vajrayana, no Vajrayana não existe nada sem a linhagem. Nada, nenhuma prática, nada, tem nada. Então, quando, né, se travada, não é que eles não tenham linhagem, veja bem. Às vezes não dão uma ênfase tão grande assim, como se dá no Vajrayana. No Vajrayana isso é o coração da prática, é o que faz a diferença. É a única coisa. A palavra Gyud, né, Tantra, é a palavra linhagem em tibetano. É a mesma palavra. Aí é muito absurdo, né? Quando eu me deparei com 2 ou 3 ou 4 casos agora, antes do vídeo que eu postei e depois do vídeo que eu postei, de pessoas que ainda estão discutindo um pouco assim, mas esse negócio de linhagem eu não sei muito bem se isso aí, não sei o quê. Bom, eu não sou a pessoa ideal para falar sobre isso, porque eu sou totalmente... eu tô meio que suco do negócio, tô totalmente dentro. Isso daí... eu não tenho nenhum motivo para desconfiar de qualquer palavra dos professores genuínos com quem eu tenho contato, né? Então não tem nenhum tipo de estremecimento com relação a essa noção, assim. Quando eu vejo as pessoas tendo dificuldade com isso, eu penso, talvez essa pessoa não seja adequada para esse caminho, talvez ela não seja adequada para o budismo de forma geral, assim. Pode ser, também não tem problema nenhum, né? É uma tristeza do ponto de vista do budismo. Talvez do ponto de vista da pessoa não seja uma tristeza, né? Então, aí, né, então a gente deve restaurar sempre a nossa conexão com a nossa conexão pura, o mais perfeita possível com o professor e com a linhagem do professor, né? Quando a gente fala do Dilgo Chense Rinpoche, principalmente uma das figuras muito importantes, né? Agora tem o Dilgo Yangtze Rinpoche, tem o Yangtze do Shagdu Rinpoche, eles estão aí no mundo, né? Eles vão vir ao Brasil uma hora que outra. Eles vão vir ao Brasil quando os brasileiros tiverem uma conexão mais pura de linhagem, né? Quando tiver o Samayá puro com eles, eles vêm ensinar aqui. Às vezes não vieram ainda aqui, o próprio Karmapa não teve aqui no Brasil ainda também. A gente tem que fazer uma reflexão forte sobre as nossas quebras aqui, né? Restaurar esses Samayás. Porque se a gente não tem acesso a... Bom, a gente tem um grande mérito dos Dzongchen Sertiens Rinpoche vir aqui. Então, alguma coisa certa a gente está fazendo, né? Talvez até não seja nosso, talvez seja os lamas, né? Os lamas estão fazendo alguma coisa boa, daí vem um professor que nem esse, assim. Então, mas a gente está esperando o Dudjom Yangtze, o Dilgo Yangtze, o Shagdu Yangtze e tantos outros mestres que podem vir ensinar aqui. E se eles estão demorando para vir, é porque eu e você nós estamos... a nossa prática não está boa o suficiente ainda. É assim, se é assim ou não é assim, não interessa, mas é assim que nós somos ensinados a encarar isso. É assim que nós devemos pensar isso, se a nossa mente quer se voltar para o Vajrayana. Então, a gente tem que fazer a prática melhor, restaurar os samayas, restaurar as nossas conexões quebradas, de forma que o Dharma floresça, né? Porque quando tem quebra de samaya, quando tem quebra de linhagem, o Vajrayana não floresce. Então essa o samaya é o único elemento crucial, a linhagem, né? E o samaya, que é a conexão pura com a linhagem, são os únicos elementos cruciais do Vajrayana. Aí a gente fala em mandala, aí a gente fala em mantra, aí a gente fala em sadhana, aí a gente fala em fazer prática com elaboração, fazer prática sem elaboração, em, né, receber ensinamentos de meditação daquele outro tipo, superior, inferior, médio. Aí a gente entra em todos os detalhes, mas o primeiro lugar é isso, né? Então, mais esse comentáriozinho para vocês aí. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail.
e nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira coragem canção banda de uma luz de um energia ontem já sou essa peca já do tem de om só de jamin já bem já na sua conta tu de os detalhes ba me junto todo do perone jogo essa da tu tem de me conhe pema samba essa zona gente se no pai gar de um chuchu que tropico com seja gente se ainda gente já de me do junto para não guan já do no do pantenor buien ne copa molora sa ne lundo de leta tu tem de peme já são peme riso de peme dan la de com se suan pema de drama de hoje do ni peme longe do de pende de um ne jumbo de banho ne pa dan de bazim be de bonan com se já sente de do sun san je guru rin po shen gon do kun da de wa ju po ja pa che kun sa do da pa sa so ade so jin je la do so shin na sang we ba je jo wa dan san balon je do pa jen de lo ba ma hon ba ja guru pe ma se de ken lo jo son le lo ja zan li sa sun cha pa pe do ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho